Simone Biles e Rebeca Andrade. Esses, com certeza, é o nome mais falado dos últimos tempos no mundo dos esportes e principalmente no mundo da ginástica. Até porque a gente está falando de duas maiores ginastas da história dessa modalidade esportiva que antes não tinha tanta visibilidade igual a gente vê hoje, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que a Simone Biles, ela tem um gigante holofote e é uma super campeã de tudo. Porém fica aquele questionamento para nós brasileiros que é: o que Simone Biles tem que falta em Rebeca Andrade para ela ser tão campeã quanto a Simone Biles? Logicamente a Rebeca Andrade é sim uma super campeã já, por mais que ela ficou em segundo lugar para Simone Biles, a gente sabe muito bem do talento de Rebeca Andrade, mas sempre fica aquele gostinho. O que faltou para aquela medalha de ouro? O que faltou para aquele primeiro lugar? Você tá na Manual do Esporte e hoje a gente vai falar sobre isso de forma aprofundada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e no final do vídeo eu vou te lembrar para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. E não tem como a gente não começar esse vídeo exaltando todas as conquistas de Simone Biles. O talento dessa mulher é realmente uma coisa muito absurda, não só para o mundo da ginástica, tá? Mas para o mundo do esporte como um todo. Tanta simetria física, tanto talento reunido em uma menina como aquela, trouxe gigantescas conquistas para o público norte-americano. Ela nasceu em 1997 e também não teve uma vida fácil. A sua mãe era viciada e não conseguiu criar nem ela, nem os seus irmãos. Somente depois, os seus avós resolveu pegar Simone e a sua irmã para criar as meninas que até aquele momento eram órfãos e não tinha praticamente ninguém por ela. A Simone Biles, ela cresceu no subúrbio dos Estados Unidos e enfrentou muitos problemas que muitos americanos que têm a mesma cor de pele que ela enfrentou provavelmente, porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos tem grandes questões com esses problemas, que você já sabe qual que eu tô falando, e embora a Simone Biles não fala tanto sobre isso, ela provavelmente passou por esses problemas também lá nos Estados Unidos da América. E mais um pouco da história da Simone Biles: aos 6 anos de idade, ela foi pela primeira vez em um clube de ginástica, e ali a galera já viu que era uma menina diferenciada, e ninguém errou, porque com 14 anos ela conseguiu ser a terceira colocada em um grande campeonato. E em 2014 ela ganhou 4 medalhas de ouro em um mundial, ou seja, a gente já estava falando de uma menina que já era fenomenal e com o passar do tempo ela ficou mais ainda. No caso dos títulos da Simone Biles, eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo para você dar uma olhada. É realmente muitos e muitos títulos, muitas e muitas medalhas. E não para por aí não, porque ela ganhou também medalha olímpica. E lá nos Estados Unidos ele tem um padrão que eles pagam por cada medalha ganha nos Jogos Olímpicos. Na verdade, todos os países têm isso e eles pagam uma porcentagem. Escuta só as porcentagens que os Estados Unidos pagam por cada medalha. No caso da medalha de ouro, eu estou falando de 25 mil dólares. Medalha de prata, eu estou falando de 15 mil dólares. E a medalha de bronze, eles pagam 10 mil dólares, o que é um dinheiro bom, levando em consideração que nos Estados Unidos o preço da maioria das coisas é mais barato do que aqui no Brasil. E como você sabe, eu vou deixar na tela todas as medalhas olímpicas que Simone Biles ganhou. Vou deixar também aqui a fortuna atual dela, é de 2 milhões de dólares. E quanto daria aí todas essas medalhas que ela ganhou nos Jogos Olímpicos. Porém, lá em 2020, para ser mais específico, em 2021, que foi quando aconteceu aquelas Olimpíadas, a Simone Biles ela teve alguns problemas relacionados à saúde mental e ela precisou ficar afastada da competição justamente porque ela admitiu que ela não iria conseguir e que a saúde mental dela está em primeiro lugar. E realmente isso foi uma atitude muito bonita, porque incentivou muitos outros atletas a fazerem isso e começar a cuidar mais da saúde mental. Então ela não é somente uma gigante ginasta, como também ela foi uma gigante em uma coisa que muita gente não dá tanto valor assim, que é a saúde mental. E aqui, galera, entre um pulo do gato. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos, ele é de fato um país de primeiro mundo. A gente sabe muito bem que não existe comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. Embora o Brasil ele é um país extremamente especial em muitas coisas que é feito no Brasil, com as condições que é dada para o Brasil. E aqui é na onde eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a história de Rebeca Andrade. Eu vou deixar no card aqui para você ver detalhadamente. É um vídeo que ele já vai fazer 4 anos, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês como que é a diferença entre Rebeca Andrade e Simone Biles. A história de Simone Biles realmente é uma história bastante complicada, mas agora você vai entender qual que é o grande divisor de águas entre Simone Biles e Rebeca Andrade, ou melhor, o grande divisor de águas entre os brasileiros e os americanos quando o assunto é esporte. A Rebeca Andrade, pessoal, ela andava 2 horas a pé até o ginásio para conseguir treinar em um projeto social. Vale a pena lembrar que o irmão dela que levava ela até esse ginásio, ou seja, um menino tão jovem, ele também já teve que abdicar de algumas coisas para levar a irmã até o treinamento. O irmão dela, galera, juntou dinheiro com tempo para conseguir comprar uma bicicleta para conseguir levar a menina até o centro de treinamento.
Isso quando ele não pedia carona para os motoristas de ônibus. Segundo algumas fontes, que eu não tenho tanta certeza assim se é real, alguns motoristas de ônibus já conheciam eles e dava essa carona para eles. A mãe de Rebeca foi mãe de 7 filhos e obviamente gigantescas dificuldade financeira assolou aquela família durante anos. A Rebeca Andrade também passou por cirurgia, assim como a Simone Biles, até aí não tem muita diferença. Porém, na pandemia vem uma outra grande diferença, que é pelo fato do Brasil não ser um país tão estruturado, a Rebeca passou um tempo sem treinar, ou seja, durante a pandemia a Rebeca ela teve seus treinamentos prejudicados. E também eu vou colocar aqui uma outra coisa que a gente pega como uma situação que eu vejo também poucas pessoas falando. A Rebeca Andrade, ela começou a treinar em um ginásio chamado Bonifácio Cardoso, no estado de São Paulo. Eu vou deixar algumas fotos desse ginásio aqui para você olhar a condição dele, que não é tão ruim assim em comparação a alguns espaços que a gente tem dentro do Brasil. Mas eu gostaria de fazer duas comparações. A Simone Biles, ela estudou numa escola que o nome dela, eu vou deixar aqui, é um nome meio complicado de se falar, mas é uma escola. E em seguida também eu vou deixar uma imagem de como que é o padrão das quadras e dos espaços esportivos dentro de escolas americanas medianas, até mesmo do subúrbio. E eu vou aproveitar também para deixar uma foto do subúrbio americano e uma foto da periferia e também das favelas brasileiras para vocês entenderem a diferença do que eu tô falando. Com outras palavras, galera, o que eu tô falando é que a vida de sofrimento do americano, ela é muito mais leve do que a vida de sofrimento dos brasileiros. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: a Simone Biles realmente merece tudo que ela ganhou. Ela realmente é uma super campeã. Eu não desvalido em nenhum momento nenhuma medalha que ela ganhou. A única coisa que eu tô evidenciando no vídeo é que a vida de sofrimento de um atleta brasileiro, ela geralmente é muito maior do que a vida de um atleta americano. Eu uso como exemplo o jogador de basquete Leandro Barbosa. A gente escuta nos Estados Unidos a vida triste de vários jogadores da NBA, mas a vida de Leandrinho Barbosa é uma das mais tristes que tem, porque ele não tinha dinheiro, ele ia pro treinamento em cima do trem, porque ele não tinha dinheiro para pagar, correndo risco de vida. Logicamente a gente escuta isso hoje em dia dando risada, porque ele é um cara que ele venceu, porém não é a realidade da maioria dos brasileiros. E aqui, galera, entra uma outra situação. A Simone Biles, ela também se formou em uma universidade que eu vou estar deixando o nome aqui, e algumas fotos também dos padrões esportivos das universidades dos Estados Unidos. A mensalidade nessa universidade era de $1.200. Logicamente, Simone Biles recebeu bolsa, porque nos Estados Unidos você recebe bolsa quando você é talentoso. Eu não encontrei nenhum meio aqui do Google sobre a Rebeca Andrade ela ter se formado ou alguma coisa do tipo. Nos Estados Unidos, o modo operante ele é diferente. O atleta adentra dentro da universidade, ele pratica por aquela universidade e recebe uma bolsa. Consequentemente, lá ele tem uma estrutura muito melhor para ele conseguir tanto se formar, tanto praticar a modalidade esportiva na qual ele é talentoso de fato. Só para deixar também outra coisa muito bem claro, a história da Simone Biles é uma história triste. Porém, ela não chega perto da história de boa parte dos atletas brasileiros, porque a história deles costuma ser geralmente muito mais pesada. Também tem aquela questão de que o americano, ele tem aquela questão do heroísmo, ele sabe muito bem contar a sua história, e também sabe exaltar os feitos feitos pelo seu povo. E logicamente, isso é uma coisa que eu não diria que eles aumentam, porque a vida dela realmente foi muito difícil. Porém, a gente está falando de uma história que eu vejo como muito mais complicado. Somente quando a gente fala que a menina andava 2 horas para ir treinar, talvez a Simone Biles ela não passou pela mesma. E aqui eu posso dar o exemplo de uma outra super ginasta que a gente vê nas Olimpíadas, que é a Flavinha. A Flavinha, ela nasceu na periferia do Rio de Janeiro e a gente sabe muito bem como é essa questão do crime organizado e vários outros problemas que a gente tem no Brasil envolvendo esse tipo de coisa. Quem já morou em favela, periferia, sabe quando tem a superoperação da polícia, ou então quando tem situações onde você não pode sair de casa, ou então a gente pode pegar até mesmo o mais extremo, quando começa a ter certas guerras dentro do ambiente na onde você mora. Isso é uma coisa muito típico do Brasil. E repara também que tanto a Flavinha, tanto a Rebeca Andrade, elas cresceram e começaram a participar da ginástica quando jovem em um projeto social, porque o Brasil geralmente não cede bolsas para atletas fazerem o que elas fazem dentro das universidades. No Brasil não existe esse incentivo para estudar. A Flavinha, por exemplo, morou muito longe, morou mais de 100 km da sua família, muito jovem, e ficou muito tempo sem ver a sua mãe e também sem ver a sua família por completo. Então, galera, o que eu tô querendo deixar bem evidenciado é que realmente a Simone Biles ela é superior a qualquer outra ginasta da atualidade. Porém, quando a gente vai falar sobre as histórias, a gente percebe que a história do brasileiro ela sempre costuma ser muito mais sofrida. Porém, também é uma história muito menos falada do que, por exemplo, o sofrimento americano, no caso. Enquanto lá nos Estados Unidos a Simone Biles conseguiu se formar
por uma universidade, aqui no Brasil muitos atletas não têm condições nem mesmo de se alimentar para conseguir competir. Ou seja, se você der errado no esporte, meu amigo, você vai trabalhar em subemprego. E é aí na onde vem o famoso legado aqui do Brasil. Chega um momento que você tem que escolher entre ou ir treinar ou ir trabalhar, porque você vai ver as dificuldades dentro da sua casa. E não existe faculdade para te dar bolsa para você estudar e continuar tendo o incentivo esportivo. E aqui, logicamente, isso compromete severamente a identificação de talentos. Meninas iguais a Simone Biles nascem poucas, não só no Brasil, mas nascem poucas no mundo, cara. É muito difícil de você encontrar Rebeca Andrade, Simone Biles, menina desse nível de talento no mundo inteiro. Só que como o Brasil ele tem muito mais problemas e muito mais dificuldade de identificar esses talentos, quantas Rebecas Andrade já não passou despercebido aos olhos de todos os brasileiros? Quantas Simone Biles talvez também não passaram despercebidas sem terem chance de praticar uma atividade? A questão aqui ela não é somente sobre quem é melhor ou pior. A gente leva em consideração todas as dificuldades que é enfrentada por um brasileiro diariamente. E a Rebeca Andrade, por que tanta gente para assistir essa menina e para assistir os brasileiros nas Olimpíadas, é justamente por conta disso. Porque quando você vê um brasileiro competindo, você consegue se identificar com todos os problemas que muitas das vezes ele tem e que você acaba conseguindo ver isso em você. Fica muito difícil mesmo, uma brasileira ela conseguir se identificar com a Simone Biles, conhecendo a história dela. Logicamente é uma baita de uma história, é uma baita de uma atleta. Mas a Simone Biles, por exemplo, ela não precisou andar 2 horas até o centro de treinamento para praticar a ginástica, no caso. E digo mais, hoje em dia a ginástica ela é muito mais reconhecida dentro do Brasil e as pessoas realmente param para ver Rebeca Andrade. Se você for parar para pensar, vários e vários outros esportes nunca tiveram holofote. Os atletas muitas vezes trabalham e praticam em simultâneo para conseguir se manter e representar o Brasil dentro das Olimpíadas. Hoje em dia isso ainda é algo um pouco menor, porém ainda acontece em algumas modalidades. E eu fico muito feliz que hoje em dia, pelo menos na ginástica, já não é mais desse jeito. A Rebeca Andrade ela tem contrato com a Havaianas e com várias outras marcas para conseguir praticar a sua atividade sem necessariamente passar por dificuldade financeira. Porém, isso não era uma realidade do passado. Há algumas Olimpíadas atrás, a gente ficou emocionado e angustiado porque a seleção brasileira de futebol feminino tinha atletas que elas eram atletas da seleção, mas elas precisavam fazer bico para conseguir se manter. Elas não conseguiam se manter somente com o dinheiro do esporte. Hoje em dia, eu já acredito que essa realidade ela já é um pouco mais distante das atletas, certo? E justamente por isso, pela visibilidade e tudo mais, vem se plantando boas sementes para esse tipo de coisa aqui dentro do Brasil. Só que a ideia central desse vídeo é fazer com que você entenda que a medalha de prata que a Rebeca Andrade ganha não é somente uma medalha de prata. É uma medalha de prata que vem de uma história muito mais complicada do que as histórias das americanas que também sobem no pódio. Talvez se Rebeca Andrade, desde o começo da sua carreira, tivesse tido os mesmos apoios e incentivos que Simone Biles, por mais que ela tenha tido todas aquelas dificuldades, quem sabe Rebeca Andrade não poderia ter ganho o ouro nas Olimpíadas. E aqui a gente pode expandir muito mais. Quem sabe a gente não teria muito mais ginastas disputando o pódio dentro das Olimpíadas. Para resumir, é isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu tenho passado nesse vídeo, que esse vídeo não serve para diminuir Simone Biles, que é uma super atleta. Eu quero a sua opinião também aqui nos comentários e por o vídeo de hoje é só. Valeu, pessoal. Até a próxima.